Sabe aquela sensação de que a realidade não está batendo com o que a gente mais quer no fundo? A gente deseja uma coisa, mas parece que a vida faz questão de entregar outra, né? Pois é, vamos tentar entender esse mistério de uma vez por todas. Muitas vezes, a visão está lá, super clara, o sonho está na nossa frente, mas por alguma razão ele simplesmente não acontece, não vira a realidade. A vida fica meio que presa num loop, num padrão que a gente não escolheu. Chegou a hora de sacar qual é o mecanismo por trás disso. E olha que dado maluco. Dizem que 99% das pessoas continuam meio que empacadas, sem conseguir de fato criar a vida que elas sonham. Aí fica a pergunta, né? O que será que aquele 1% que consegue sabe que o resto não sabe? E a resposta, adianto logo, não é sorte, não é privilégio. É uma compreensão bem fundamental de como a realidade opera. Ok, então vamos lá. O primeiro ponto, que é a base de tudo, é o seguinte: o mundo lá fora não é aleatório. Pensa nele como um espelho gigante. Um espelho que reflete, tintim por tintim, o nosso estado interno. O que está acontecendo fora é só um eco do que está rolando aqui dentro. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo perfeitamente. O universo não está nem aí para pedidos ou para quem merece mais. Ele responde à frequência que a gente emite. Ele espelha o que a gente é, e não necessariamente o que a gente diz que quer. É um espelho perfeito do nosso ser, sem tirar nem pôr. Beleza, mas de onde vem esse reflexo todo? Vem das nossas crenças. Uma boa analogia é pensar nas crenças como se fossem o sistema operacional da nossa realidade, sabe? Elas são o código-fonte. Aquilo que a gente acredita lá no fundo de verdade vira a nossa experiência de vida. É por isso que duas pessoas podem estar exatamente no mesmo lugar e ainda assim viverem universos totalmente diferentes, simplesmente porque os sistemas operacionais delas são outros. Tá, eu sei, isso pode soar meio abstrato, meio papo de maluco, mas a parada é que existe um mecanismo no nosso cérebro, um mecanismo neurológico que explica direitinho como isso funciona. É aqui que a sabedoria antiga e a neurociência moderna dão as mãos. Pensa nessa metáfora aqui, que é muito boa. O cérebro é tipo um rádio. E a mente? A mente são as ondas que esse rádio consegue captar. A gente pode escolher sintonizar na estação do medo, da falta, ou pode mudar o dial para a estação da oportunidade, da abundância. O mais louco é que as duas estações estão no ar ao mesmo tempo, 24 horas por dia. A grande questão é, em qual delas o nosso rádio está sintonizado agora? E cientificamente falando, esse sintonizador tem nome e sobrenome. Sistema de Ativação Reticular, ou SAR. É basicamente um filtro no nosso cérebro que lida com uma quantidade absurda de informação a cada segundo e decide o que é importante o suficiente para chegar na nossa consciência. E qual o critério que ele usa para filtrar? Relevância. E relevância baseada em quê? Nas nossas crenças e pensamentos que mais se repetem. Então, se alguém acredita que a vida é uma luta, o SAR dessa pessoa vai fazer questão de mostrar todas as provas disso e vai simplesmente ignorar qualquer sinal de que as coisas podem ser fáceis. Entendendo isso, começa a ficar bem mais claro por que o jeito que a maioria das pessoas tenta mudar de vida não funciona. A galera cai sem perceber na armadilha do ter, fazer, ser. É uma fórmula que, no fim das contas, só nos deixa esperando. A lógica parece certa, né? Ah, quando eu tiver dinheiro, aí sim eu vou fazer aquele curso e aí eu vou ser uma pessoa realizada. Ou então, quando eu tiver mais confiança, eu vou fazer a apresentação e aí eu vou ser um líder. A gente fica sempre esperando as condições externas perfeitas para poder agir. Só que o problema fatal disso é que esse pensamento coloca a gente num estado de espera que não acaba nunca. A nossa identidade, a nossa felicidade, tudo fica dependendo de coisas que, vamos ser sinceros, talvez nunca cheguem. É a receita perfeita para ficar parado no mesmo lugar. A solução, então, é virar essa lógica de cabeça para baixo. É uma mudança total de paradigma que realmente destrava a nossa capacidade de criar e manifestar as coisas. Vamos ver como é que se constrói isso. O jeito certo começa pelo ser. Primeiro, a pessoa decide ser quem ela quer se tornar. Agora, ela incorpora essa identidade, os sentimentos, a energia daquela versão futura. E a partir desse estado de ser, as ações, o fazer, simplesmente acontecem, de forma natural, sem esforço. E o resultado? O ter vira uma consequência inevitável, um efeito colateral. E aqui está o pulo do gato. Isso não é sobre fingir até conseguir. Não é uma atuação, uma máscara. É uma mudança de identidade lá dentro,
tão profunda que o mundo externo, com o tempo, não tem outra opção a não ser se ajustar para espelhar essa nova realidade. É sobre se tornar aquilo, até que fique óbvio para todo mundo. Isso aqui resume o princípio perfeitamente. A identidade é o destino. A vibração, ou seja, o estado de ser, é o comando que se dá para o universo. A crença é o código-fonte de tudo. E a realidade é só consequência. Agora, para fechar, vamos entrar num ponto que é bem contraintuitivo. Por que será que tantas vezes pessoas super inteligentes acabam travadas, paralisadas? A resposta mostra uma armadilha muito sutil da nossa própria mente. Funciona assim: o nosso cérebro tem basicamente duas redes principais. Uma é a rede de modo padrão. É a que a gente usa para analisar, para simular cenários, prever riscos. É a rede de pensar sobre a vida. Pessoas muito inteligentes costumam viver nessa rede. Do outro lado, tem a rede de experiência direta. Essa é para fazer, para tentar, para experimentar. É a rede de interagir com a vida. E aí que mora o paradoxo. A mesma inteligência que é um superpoder para resolver problemas pode acabar construindo uma prisão. Ela cria argumentos, cenários de fracasso, tudo tão convincente que a pessoa simplesmente não age. A derrota não vem por falta de capacidade, vem porque a própria mente constrói um caso perfeito para não sair do lugar. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, que o poeta Walt Whitman capturou de um jeito lindo. A vida, que ele chama de a poderosa peça, ela continua rolando. Com ou sem a nossa análise, com ou sem a nossa paralisia. A grande chance não é tentar prever como a peça vai acabar, mas sim contribuir com o nosso verso, um verso único. E é com isso que a gente termina. Enquanto essa peça da vida continua em cartaz, e sabendo agora que a realidade responde a quem a gente é e ao que a gente faz, e não só o que a gente pensa, a pergunta que fica no ar é essa: qual vai ser o verso que cada um vai deixar nessa peça?